A sentença de condenação dos homens e mulheres ímpios sempre chega. Parte 10, dia 6 de abril de 2026. 10. Por fim, mais do que tudo isso, a execução pode ser totalmente adiada durante esta vida. Os homens podem viver perversamente e prosperamente, morrer pacificamente e ser enterrados com honra. E assim escaparia totalmente com suas más obras, se não houvesse outro mundo e um acerto de contas, e que não houvesse atraso na execução lá. Isso é claro em Eclesiastes 8:10. Vi os ímpios sepultados que tinham ido e vindo do lugar do santo, e foram esquecidos na cidade onde havia feito isso. Lucas 16:19-22. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e se alimentava suntuosamente todos os dias. Morreu também o rico e foi sepultado. Salmo 73:4. Não há bandas da morte, mas sua força é firme. Às vezes, Deus faz o mundo testemunhar a execução da sentença contra uma má obra. Mas muitas vezes, os homens e mulheres saem do mundo sem ela, neste lento método de providência. 2. Devemos explicar este método lento de providência. E há muitas necessidades de fazê-lo, porque há nisso um mistério da providência que não é fácil de desvendar. E entre os homens há tristes equívocos sobre isso. E 1. É torcido por muitos pecadores em seu próprio caso para sua própria ruína. Provérbios 1:32. Naturalmente, temos pensamentos tão elevados sobre os sorrisos do mundo que somos capazes de imaginar que Deus também os considera muito bem. E que Ele expressa seu amor e bondade especiais por eles. Mas muito pelo contrário. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, um pecador próspero dificilmente pode imaginar-se como não favorito do céu. Pelo menos não pode pensar que Deus está tão zangado com seu caminho como alguns dariam. E assim ele continua seguro em seu curso. Salmo 50:21. 2. Sendo incompreendido, está arruinando muitos espectadores e corre o risco de torná-los ateus e desprezadores da religião. Malaquias 3:14-15. Você disse: é inútil servir a Deus. E que proveito há em guardarmos a sua ordenança e andarmos tristemente diante do Senhor dos Exércitos? E agora, chamamos felizes os soberbos? Sim, aqueles que obras de iniquidade são estabelecidas. Sim, os que tentam a Deus são libertados. Há muitos que não têm nenhum princípio interior de religião. Agora, quando estes veem que a vantagem mundana será obtida, eles a abraçam, como a multidão mista do Egito, e os piedosos se afligiram e se curvaram por todas as promessas que lhes foram feitas. Eles estão prontos para pensar que as ameaças e promessas da palavra são apenas sons vazios, e que eles veem isso. 3. Há uma dificuldade nisso que entregou muitos grandes santos e os fez cambalear. Tão pronto estamos para andar pelos sentidos, não pela fé. Esta é uma parte complicada do livro da providência para Jeremias. Embora ele resolvesse acreditar no ventre dos sentidos, Jeremias 12:1-2, e para Abacuque, capítulo 1, versículos 2, 3, 4. Isso quase derrubou Asaf de seus pés. Salmo 73, 2, 13, 14. 4.
Havendo trevas nas mentes de todos os homens e mulheres com respeito aos métodos do procedimento divino, eles tendem a imaginar uma inconsistência deste método de providência com as perfeições atribuídas a Deus. E há 4 perfeições divinas que estão aptas a correr um risco com pobres pecadores cegos e precipitados em julgar. 1. Sua onisciência, pela qual ele vê e percebe todas as coisas feitas no mundo. Provérbios 15:3. 1. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mas quando os próprios homens estão conscientes de sua própria maldade, e ainda assim veem que Deus não procede contra eles, por isso, eles tendem a dizer, como Ezequiel 9:9, o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Assim, o salmista representa os homens e mulheres que continuam em sua maldade, seguros quanto a qualquer aviso a ser tomado do céu. Salmo 94, 5, 6, 7. Eles destroem o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Eles matam a viúva e o estrangeiro, e assassinam o órfão. Mas eles dizem, o Senhor não verá, nem o Deus de Jacó fará caso. Portanto, Jó afirma naquela ocasião, capítulo 24, 1, porque, vendo que os tempos não estão ocultos ao Todo-Poderoso, aqueles que o conhecem não veem os seus dias. 2. Sua santidade, pela qual ele é puro em si mesmo, e não pode deixar de odiar toda impureza e pecado em suas criaturas. É certo que é assim. Os anjos proclamam Isaías 6:3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O salmista declara isso claramente. Salmo 5:4, 5. Tu não és um Deus que se agrada da maldade. Mas quando os homens e mulheres veem este método da providência com pecadores ímpios, eles mal podem acreditar. Salmo 50:21. Estas coisas que você fez, e eu me calei. Você pensou que eu era totalmente como você, mas eu vou repreendê-lo e colocá-lo em ordem diante de seus olhos. Pois, pensam eles, se fosse assim, como ele poderia suportar tal profanação em pecadores, o afrontando e pisoteando suas leis? Portanto, o profeta afirma isso naquela mesma ocasião, mas também possui uma dificuldade de reconciliar este método de providência com ele. Abacuque 1:13. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém.